que você acha disso, né? A sua vida sexual, ela começa enquanto você está solteira. Quando vocês leram esse esquema, o que vocês acharam, hein? Como assim, Eliane? Como que a vida sexual começa enquanto eu ainda estou solteira, enquanto eu ainda estou solteiro, né? E aí eu já tenho aqui uma ótima participação de vocês e a Amanda tá me dizendo assim, nossa sexualidade não depende da outra pessoa. Então nós somos seres sexuais do nascimento até a morte. E eu gosto de enfatizar que Deus nos criou assim, seres sexuais, e tá tudo certo, tá tudo bem. Somos seres sexuais do nascimento até a nossa morte. Então, independente do seu estado civil, você é um ser sexual. Mas eu comentei que a vida sexual, ela começa ainda na solteirice. Isso é diferente de sexualidade, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, primeiro para a gente discutir o conceito de sexualidade, né? Então vamos lá. O que é sexualidade? Primeiro ponto, sexualidade não é sinônimo de coito. Sexualidade não é sinônimo de sexo. Não se limita à presença ou à ausência de orgasmo. Sexualidade é muito mais. Sexualidade é energia que motiva a encontrar amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, no movimento das pessoas e como elas tocam e são tocadas. Profundo, né? Sexualidade influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, noções e integrações. A sexualidade, ela é saúde física e mental. Acabei de ler o conceito de sexualidade que está aqui no meu livro Conversa Íntima, mas que não é meu. Esse conceito, ele é da Organização Mundial de Saúde, certo? Então, esse é um conceito da OMS. E aí a gente vai ver o seguinte, que sexualidade é muita coisa, né? E muitas vezes a gente reduz, não é, meu povo? A gente reduz essa sexualidade só ao ato sexual, só ao coito. E é como se você fosse pegar uma pizza, aquela pizza que tem 8 pedaços e você pega só uma fatia dela fininha, né? E acha que aquela fatiazinha que nem mata a sua fome corresponde a todo o resto. Então, sexualidade não é só sexo. Sexualidade é muito, muito, muito mais. Sexualidade é essa pizza aí completa, tá bom? Gente, como é importante, né? Quando a gente sai ali. Imagina, vamos fazer uma retrospectiva. Olha, imagina que vocês agora, né, não são mais crianças, vocês saíram da infância e agora vocês entraram na adolescência. A adolescência é uma fase da nossa vida que é uma fase linda. E eu me assustei um dia desse quando eu vi que a adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde, agora ela começa com 10 anos e ela se divide em adolescência inicial, média e final. Então imagina que na adolescência inicial você vai ter aí um monte de modificação começando no seu corpo. São hormônios que vão estar explodindo e vão estar trazendo à tona essa necessidade de nós nos relacionarmos com o outro. Então pai e mãe não dão mais conta, certo? Pai e mãe não dão mais conta, agora a gente precisa de amigos, a gente precisa também de envolvimento emocional mais íntimo, certo? E não é na adolescência inicial que isso acontece, é mais para a adolescência final,
certo? Eu disse para vocês que a adolescência, ela é dividida em 3 fases, ok? Então, nessa adolescência inicial, que começa aí com uns 10 anos, eu vou perceber modificações no meu corpo. Mas na minha adolescência média, né, entre 14 e 16 anos, é onde eu vou despertar para o sexo oposto. É onde eu vou despertar para esse envolvimento afetivo. É quando a gente começa, né? Começa a querer namorar, começa a querer dar uns beijinhos. E é muito comum que nessa fase aconteça também muitas repressões. E aí vocês vão me dizendo aí, tá? Se é isso mesmo, certo? É isso mesmo, ó. E por que acontecem as repressões? Muita gente me pergunta, né? Eliane, você fala tanto dessas repressões, mas como é que a gente não é educado com repressão? Um monte de gente me pergunta. Então, o que é a repressão, né? Repressão é aquele momento que tudo não pode. Olha, meu filho, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E não é só não pode, é um não pode com uma consequência negativa, né? Então, olha, não fica muito perto do seu namorado, não fica muito assim perto da sua namorada, porque vai que vocês se relacionam sexualmente, vai que você engravida e eu não quero ninguém grávida aqui em casa. Se você engravidar, você deixa de fazer parte da família, certo? Então, é esse tipo de repressão que eu tô falando, né? Não pode, é pecado, é errado. Então, a gente começa a ter assim, como assim meu corpo, ele tá se desenvolvendo, ele tá meio que pedindo, né? Proximidade aí, sexual, tá pedindo intimidade e tudo que minha mãe diz é não pode. Tudo que a igreja diz é não pode. Tudo que a sociedade diz é não pode. Ou então o outro extremo, né? O tudo pode. Agora você já é adolescente, o seu corpo já funciona, então agora tudo pode. E eu quero trazer aqui para vocês a seguinte reflexão. Os extremos, eles são perigosos. Uma educação sexual, ela precisa ser equilibrada. Se eu vou para esse extremo de que tudo não pode e eu vou para o outro extremo de que tudo pode, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter uma educação sexual desequilibrada. Então, vamos chegar para o meio dessa reta, ok? Então, o que eu estou propondo aqui para vocês é uma educação sexual equilibrada. É nessa fase da adolescência, que esse adolescente, ele vai aprender a lidar com o próprio corpo, ele vai aprender a lidar com seus próprios desejos, ele vai aprender. Imagina aquele menino, eu sempre dava esse exemplo em sala de aula, né? Então, imagina aquele menino que está sentado e de repente ele fica com o pênis excitado. E ele fala assim, meu Deus, eu não estava nem pensando em sexo, e agora eu vou fazer o que com esse pênis duro? E ele começa a pensar assim, vou me acalmar, vou respirar fundo, vou pensar em outra coisa, vou colocar alguma coisa aqui em cima para disfarçar, não é? E daqui a pouco, o que acontece? O pênis, ele vai ficando calminho, ok? Então, imagina que é na adolescência que você vai aprender a lidar com o seu próprio corpo. É na adolescência que você vai aprender sobre o seu próprio corpo. Isso é muito bonito. Então eu costumo dizer assim, viu, gente? Que a adolescência é uma fase muito bonita. E essa adolescência média, ela vai te fazer parar de olhar para si mesmo e começar a olhar o outro como um objeto agora de desejo. Um objeto de desejo não enquanto objetificação, tá, gente? Um objeto de desejo enquanto, olha, eu quero o outro, a proximidade com o outro, e tá tudo certo. Certo? Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí chega essa adolescência final. E aí na adolescência final, que vai aí dos 17, né, até os 19 anos, nessa adolescência final, a gente tem agora maturidade. Um pouco mais de maturidade, certo? Maturidade física e maturidade emocional. Esse é um ponto importantíssimo dessa nossa live. As pessoas, elas precisam se relacionar, né? Elas precisam se relacionar enquanto seres humanos que são, quando elas têm 2 aspectos. Quando elas têm o aspecto de maturidade física e maturidade emocional.
certo? E se relacionar não é só ter namorado, não é só ter namorada. Se relacionar é estar atento para si mesma, para o seu movimento pessoal. Um dia desse eu conversava com alguém e aí essa pessoa comentava assim: ah, hoje eu sou muito mais madura, eu tô sozinha, mas eu sou mais madura, eu tenho mais percepção sobre mim mesma. E é exatamente isso. Por quê? Porque nessa fase onde nós estamos ali, né? A gente já passou a adolescência, viu nosso corpo se modificando, viu tudo acontecendo. Agora eu chego numa fase onde eu preciso estar muito atenta a mim mesma. E daí a importância da solteirice, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem uma agonia, né? Uma agonia no mundo atual que é como se fosse assim: só presta, só tá bom, só é legal se você estiver acompanhada. Tá sozinha? Tá sozinho? Sei não, tem alguma coisa errada, tá bom? E aí, ó, o que eu quero? Eu quero que você entenda que estar sozinha, estar sozinho, a solteirice, ela te traz uma consciência sobre você mesmo. Ela traz uma consciência sobre você gostar da sua própria companhia. E isso não é para qualquer um não, viu, meu povo? Estar com você mesma, né? Falando de mim, estar comigo mesma e ainda gostar da minha companhia não é para qualquer um. Vocês já perceberam que muita gente tem uma agonia? Uma agonia quando está sozinha? Aí ela fala assim: ai meu Deus, estou sozinha, deixa eu ligar para alguém, deixa eu mandar mensagem para alguém, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu entrar em contato com alguém, vou ligar para minha mãe, vou ligar para minha amiga, eu vou falar no WhatsApp com alguém, eu vou para as redes sociais, mas dá uma angústia em estar sozinha. Por que isso? Esse é o primeiro ponto. Você precisa gostar da sua própria companhia. Porque se você não gosta da sua própria companhia, você aceita qualquer coisa da companhia do outro. E é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer relacionamentos? Claro, que eles venham, que eles aconteçam, mas que você, nesse relacionamento, você se respeite. Que nesse relacionamento você leve em consideração a você mesma, a você mesmo. Que você pare para refletir o que aquela outra pessoa te inibe, o que aquela pessoa te angustia, o que essa outra pessoa te causa mal, tá? E você fique, sabe como? Com olhos bem abertos, ok? Porque namoro é para isso, viu, gente? Namoro é pra gente estar com os olhos bem abertos, tá? Atentos, atentos a quem é esse outro, tá? Porque pode ser que não dê certo com você, não é mesmo? E esse namoro vai acontecer o quê? Vai acabar. Ele vai acabar, ok? E tá tudo certo, porque namoro foi feito pra acabar. Namoro foi feito pra acabar, certo? E aí, gente, vocês concordam comigo? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Procurar essa melhor versão de si mesmos, né? O que vocês estão comentando aqui? Quem namora sem se conhecer acaba descontando as frustrações nos outros, é verdade, acaba não entendendo o movimento que está acontecendo ali, acaba maltratando o outro e às vezes, muitas das vezes, maltratando a si mesmo. Certo? E a gente precisa fugir disso. E eu preciso deixar claro para você uma coisa. Primeira, é muito importante que você esteja aberto, que você esteja aberta a uma reconstrução, né? Eu vivo falando isso, que a gente precisa estar aberto para uma reconstrução. E aqui eu falo de uma reconstrução do que é o feminino e do que é o masculino, certo? Aqui eu falo de uma reconstrução que coloca abaixo estereótipos. E aí no campo sexual a gente precisa também desfazer de muitos estereótipos, ok? Por exemplo, um estereótipo que é muito comum: só o homem demonstra interesse. Mas mulher também não tem interesse, gente? Como é que só o homem demonstra interesse?
Ah, só o homem é um ser sexual, né? Só o homem tem esse desejo à flor da pele. Como assim? Só o homem tem desejo à flor da pele? Não! Deus fez homem e mulher com desejo sexual, ok? Então, vamos colocar abaixo esses estereótipos. Vocês estão lembrando de mais algum? Coloca aí para a gente poder discutir, certo? Então, ó, é importante que a gente repense tudo isso e um dia desse, volto a dizer para vocês, né? Sigam lá a Sanzia BR, ela fala sobre esse negócio de solteirice e saudável. Ela não só fala, ela vive isso e isso é muito importante porque no Instagram, hoje em dia, a gente ouve muita gente falando muita coisa que não vive, né? Mas eu conheço ela de perto, então ela não só fala, ela vive isso. Então vamos pensar no seguinte. Se a gente não repensar esses estereótipos, principalmente as mulheres que estão aqui online, elas vão se sentir sempre para trás. Elas vão se sentir sempre angustiadas. Por quê? Porque parece que estar solteira, estar sozinho, é pior para a mulher. Já pensaram nisso? Já pensaram que parece que para o homem, né? Tá tudo certo ser solteiro, tá curtindo todas. Pra mulher não, né? A mulher tá encalhada. A mulher é encalhada porque está solteira. E não precisa ser assim, tá? Então, olha, o momento onde você está ali solteiro, é melhor solteiro, porque sozinho a gente nunca tá, né? Somos seres que convivemos o tempo todo, entramos em contato com o outro o tempo todo. Então, não estamos sós. Então vamos pensar assim, se nós estamos ali, nesse momento de solteirice, eu não deixo de ser um ser sexual. Eu continuo tendo desejo sexual. Existem solteirinhos aí com desejo sexual? Eu continuo tendo desejo sexual. Eu sei, né? Eu sei do que eu sinto. Eu sei daquele sonho que eu tenho na madrugada. Eu sei daquela pessoa, ó, que eu olho na rua e eu penso assim, interessante, ok? Então, ó, entenda uma coisa, você estar solteiro não significa que você vai estar sem desejo sexual. E você estar solteiro não significa que por você se imaginar se relacionando sexualmente com alguém, você é o pior pecador do mundo. Porque você teve um sonho erótico, você é a pior pessoa do mundo. Não! Você continua sendo um ser sexual, tá bom? E aí, a gente começa a pensar que como seres sexuais que somos, esses estereótipos, eles precisam ser destruídos, tá? E eu já comentei aqui alguns deles, ok? Então, a primeira coisa, eu tenho desejo sexual. Posso ser mulher, posso ser homem. Desejo sexual acontece com quem tá namorando, acontece com quem tá casado, acontece com quem tá solteiro, com quem é divorciado, com quem é viúvo, ok? Então, ó, tudo certo, tá bom? Outro detalhe muito importante. A gente tem que pensar que muita gente chega para mim e fala assim, Eliane, o que é normal? Eliane, o que é anormal? E acaba até misturando um esquema que se chama assim, ó, o normal e o pecado, certo? Então é como se fosse assim, Eliane, é normal isso? Ou então chega assim, Eliane, é pecado isso? Porque a gente precisa entender que nós fomos criados, né, em uma concepção, né, de sociedade, e essa sociedade é formada por igreja, essa sociedade ela é formada por família, essa sociedade é formada por vários elementos, ok? E esses vários elementos, eles começam a fazer parte aí da nossa vida. E aí, a gente começa a pensar o seguinte, será que tudo que eu faço enquanto solteira, né, no campo do sexual, é pecado? Será? Será que tudo que acontece, né, nesse campo sexual é pecado?
E não é, gente. Nós somos, eu hoje pensava muito, né, sobre essa nossa live, e eu pensava o seguinte, estar sozinho é você conhecer seu próprio corpo, conhecer seus próprios desejos, conhecer suas próprias vontades, é você pensar o que você vai querer quando você estiver com alguém, é você entrar em contato com você mesma, ok? E quando você arrumar alguém, né, quando você entender que você não é metade, isso aqui é importante, tá? Você não é uma metade. O que é que você é? Você é um ser completo. Você é um ser completo. Não existe uma metade aí do outro lado. Existe um ser completo. Então, a gente precisa desconstruir um estereótipo que é muito forte, que a gente só vai ser um ser completo se nós estivermos com alguém. E aí vem os ditados populares, né? A tampa e a panela, a metade da laranja. Já ouviram esses ditadozinhos? Eles vão colocando na nossa cabecinha a ideia de que nós somos incompletos. E nós não somos incompletos. Deus nos fez homens e mulheres, seres completos. E aqui tem uma coisa importante. Ninguém morre sem sexo. Ok? Ninguém morre sem sexo. Isso significa que você pode decidir ficar solteiro aí, ó, pro resto da vida. Você não vai morrer pela falta de sexo. Você pode estar divorciada, você pode estar viúva. E sabe o que vai acontecer? Você não vai morrer por falta de sexo. Agora tira de você o convívio com outros seres humanos. Tira de você essa possibilidade da troca emocional com os outros. Aí você adoece. Ok? Então, todo mundo pode viver sem sexo. Muitas vezes, algumas pessoas me encontram e falam assim: ai, Eliane, fala um pouco para as divorciadas, porque você fala às vezes para solteiro, mas você não fala para os divorciados, para os viúvos. E como é que a gente fica? A gente que já se relacionou sexualmente, a gente que fica assim, né, com muito desejo, com muita vontade. Gente, é a mesma coisa. O solteiro que se relacionava sexualmente, deixou de se relacionar sexualmente. Aí, de repente, o divorciado que acabou esse casamento e parou de se relacionar sexualmente. O viúvo que perdeu o parceiro e parou de se relacionar sexualmente. Nós somos seres humanos adaptáveis. Nós somos seres humanos capazes de nos adaptar à situação, desde que a gente tenha outro ser humano para dividirmos a vida. E esse outro ser humano não precisa ser um ser sexual. Então, vocês lembram? Lembram aí da definição toda de sexualidade? Falava de sentimento, falava de emoção, falava de energia, falava de vários elementos. Não limitava só ao sexo, só ao orgasmo, ok? Então, somos seres relacionais, tá bom? Somos seres relacionais. Isso significa que nós podemos, sim, viver sem sexo. Alguém vai morrer? Não, não vai morrer, certo? Não vamos morrer sem sexo. E nosso corpo, quando a gente tiver muita energia sexual acumulada, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter aí, né, uns sonhos noturnos, uns sonhozinhos eróticos, né? E esses sonhos eróticos, eles vêm exatamente para dissipar a energia sexual que está aí, acumulada no ser que você é, ok? Mas ninguém é metade. Vocês estão aqui comentando, né, que Vinícius errou feio, né, Vinícius de Moraes. Pois é. Então, a ideia, gente, é que nós somos seres completos. Nós somos seres completos. Mas, quando a gente entende que somos seres completos, quando a gente entende que podemos
né? Ser uma potência sozinhos, que temos características que são maravilhosas, mesmo que eu esteja só. Quando a gente encontra alguém, essa potência se eleva ao quadrado, ok? Porque aí quando eu encontro alguém, a minha individualidade, ela não vai ser abalada, certo? E quando eu tenho aquele sentimento de que se eu encontrar alguém, né? Muita gente, tá? Muita gente fica naquela coisa assim, ai, tô orando, Jesus, me manda essa pessoa perfeita, me manda essa pessoa aí para que eu possa ser feliz. Tá errado, gente. Não, decida ser feliz hoje. Decida ser feliz sozinho, tá? Porque quando esses carentes, prestem bem atenção, quando esses carentes extremos arrumam alguém, eles não constroem relacionamentos, eles constroem reféns. E eu estou dizendo aqui para você que o relacionamento, quando ele existe, ele traz saúde, ele traz um sentimento bom dessa potência que a gente se torna quando somos dois, tá? Mas se eu me torno essa pessoa carente que deposita na pessoa do outro tudo, eu vou fazer desse outro um refém. E ninguém quer ser refém, tá bom? Então, por favor, fujam dessa ideia de fazer o outro de refém. E aí eu já dou a dica, se você anda orando muito pro Senhor mandar essa pessoa aí perfeita, olha só que expectativa que tá em cima dessa pessoa. Olha só essa expectativa. Senhor, manda alguém para mim, para que eu seja feliz, para que eu tenha um relacionamento bom, um casamento perfeito. Olha quantas expectativas você está colocando em cima dessa outra pessoa. Será? Será que alguém aguenta isso? Será que é possível? Será que é possível você ser feliz desse jeito? Não, você vai fazer um refém. Tá? Então, anote, né? A Amanda já anotou aqui para mim, né? Carentes fazem reféns. Então, cuide de você. Cuide aí da sua solteirice para que ela seja saudável, para que seja um momento de encontro com você mesma, para que seja um momento de autoconhecimento e tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo, ninguém vai adoecer por causa disso, beleza? A gente precisa entender que uma pessoa sexualmente feliz, ela pode começar a ser construída, sabe aonde? Na solteirice, certo? Na solteirice feliz também. E aí eu poderia dizer assim para vocês, qual o objetivo, né? O objetivo é que você seja um solteiro inteligente sexualmente, certo? E aí, quem é que quer? Quem é que quer ser um solteiro inteligente sexualmente? Ok? Então, pessoas, né, que buscam essa inteligência sexual, elas precisam entender que o conhecimento liberta, tá? O primeiro ponto para que você seja um solteiro feliz sexualmente, um solteiro inteligente sexualmente, é que você tenha conhecimento. Conhecimento só na área sexual? Não. Conhecimento também na área emocional. Então você já entendeu que se você é extremamente carente, você precisa se cuidar, porque senão você vai formar reféns. Você vai fazer dessa pessoa que está do seu lado um refém. Outra coisa importantíssima, aqui ó, a Mayra, ela colocou dependência somente de Deus. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. É muito fácil quando a gente não tem essa inteligência sexual, a gente começar a colocar essas características que são importantes para nós na outra pessoa. E a gente vai começando a depositar essas características na outra pessoa. Então ela precisa ser extremamente fiel, ela precisa falar
tudo que eu preciso ouvir, ela precisa estar bonita, cheirosa, nanana. E a gente vai fazendo uma lista infindável de coisas. E lá no meio dessa lista, que é grande, a gente começa a colocar características que só Deus pode nos saciar. Sabe quem é? Quem é a pessoa que não te decepciona? Deus. Entenda uma coisa. Seres humanos sempre vão nos decepcionar. Eu já decepcionei meu marido inúmeras vezes. Quando a gente namorava, quando a gente estava noivo, quando a gente casou, a gente se decepciona o tempo todo, tá? Porque somos seres humanos, falhos, que erram, certo? Então, tem certas características que quando a gente começa a depositar demais no outro, a gente começa a enxergar que essas características não deveriam ser depositadas no outro. Sabe por quê? Porque só existe uma pessoa que pode, de fato, saciar certas necessidades nossas. E essa pessoa é Deus, ok? Inclusive, às vezes a gente se decepciona até com Deus, né? Porque a gente coloca essa ideia assim de ele colocar uma pessoa na nossa vida, e essa pessoa não chega, e eu vou chegando nos 26, nos 30, nos 40, nos 50, e não interessa. Deus não vai colocar uma pessoa perfeita na sua vida, porque nem tu é perfeito, criatura de Jesus. Então, como que você quer uma pessoa perfeita se você inicialmente já não é perfeito? Tá? Então, entenda aqui uma coisa. Para você ser um solteiro inteligente sexualmente, você precisa entender que você é imperfeito e que só existe no planeta Terra outros seres humanos que também são imperfeitos. Seres humanos que provavelmente vão nos decepcionar. E por isso, né? Aí, sabendo disso, nossa, Eliane, mas poxa, eu já vou entrar num relacionamento pensando que o ser humano vai me decepcionar? Sim. Entre nesse relacionamento, esteja aberta, você que está solteiro, esteja aberta para um relacionamento que com certeza vai te decepcionar. Porque o mundo está cheio, só tem pessoas que são imperfeitas, beleza? E aí, quando a gente entende essa perfeição, a gente se torna, essa imperfeição faz com que a gente possa se abrir emocionalmente para o outro. Porque não existe nada pior do que acontecer um relacionamento onde as pessoas não são capazes de se entregar. Relacionamentos pedem entrega, certo? E relacionamentos sempre vão te frustrar. Eu amei quando algum de vocês aí colocou, né, essa ideia de que nós temos expectativas. Sim, nossas expectativas são altas. E a frustração, ela é do mesmo tamanho da expectativa, tá, gente? Então, ela é proporcional. Quanto maior a sua expectativa, maior a possibilidade da sua frustração, certo? E aí você vai me dizer assim, mas Eliane, eu namoro um tempo, e eu vou contar minha história pra vocês, tá? Eu era assim, eu namorava 3 meses. Então, antes de começar a namorar com meu marido, eu sempre era assim. Eu namorava 3 meses. Quando eu começava a ver que eu tava me envolvendo, quando eu começava a ver assim, eu acho que eu vou começar a gostar dessa pessoa, eu tinha tanto medo de amar, que eu terminava. Aí eu ia lá, ó, puf, terminava o relacionamento. E por que eu fazia isso? Porque eu não estava preparada para me relacionar. Porque eu ainda não tinha entendido que se relacionar com o outro envolve frustração e envolve insegurança. Claro, gente, se você vai se relacionar com alguém que você não conhece, você vai se arriscar, tá? Então, o amor, amar, é arriscado,
certo? Amar é arriscado. Me abrir para o outro, estar aberto para o outro em relação aos meus sentimentos, em relação às coisas que eu já vivi na minha infância, porque a gente ama, né? A gente ama se mostrar perfeito, mas a gente não é. Então vai escapar, gente. Vai escapar. Em algum momento vai escapar essa ideia de que você tem um defeito. Tem outro defeito, tem outro defeito, tem outro defeito. Mas sabe onde está o brilho do relacionamento? Está em a pessoa descobrir os seus defeitos e decidir ficar. Olha que legal isso. Quando a pessoa, ela olha para você, ela enxerga os seus defeitos e ela fala assim: eu quero ficar. Eu quero permanecer. É com essa pessoa que eu quero continuar. Então, isso é muito bonito, né? É muito profundo. Sim, é muito profundo. Então, olha, o amor é arriscado. Sim, quando a gente se abre para um relacionamento, a gente vai se mostrar enquanto seres humanos falhos que somos, e a outra pessoa, ela vai ter a oportunidade de decidir. Decidir permanecer ou decidir ir embora. E sabe de uma coisa? As duas condições são maravilhosas. Porque se ela decidiu ir embora, ela não dava conta de quem você é. Se você, enquanto pessoa que namorava, decidiu terminar esse namoro, é porque você se deu conta que você não ia suportar aquele relacionamento. Então precisava acabar. Precisava acabar. Tá tudo certo. Tá bom? E aí acabou. Para que você agora procure, né? Procure se relacionar com uma outra pessoa. Porque o objetivo do relacionamento é fazer com que vocês dois juntos se tornem uma potência. Não é um diminuir o outro. Não é um podar o outro, limitar o outro. Não. É você continuar sendo uma potência, tá bom? Então, é exatamente isso. E aí, essa pessoa solteira que precisa ser inteligente sexualmente, ela vai aprendendo, tá, gente? Ela vai aprendendo com os relacionamentos ao seu redor, certo? E qual é o primeiro relacionamento em que a gente aprende? O primeiro relacionamento que nos ensina é o relacionamento dos nossos pais, certo? E aí talvez você diga assim, mas Eliane, meus pais nem vivem mais juntos. Eliane, eu nem conheci meu pai. Então eu vou te falar algo aqui importante, certo? Você pode não conhecer seu pai, certo? Você pode não conhecer seu pai, mas o lugar do seu pai está aí, dentro da sua cabecinha. E é um lugar que é insubstituível, tá bom? Então, o relacionamento dos nossos pais, ele é o primeiro exemplo que a gente tem, mesmo que esses pais nunca tenham estado juntos, certo? E aí eu vou falar aqui para muitas pessoas que vão falar assim, olha, Eliane, os meus pais, eles se relacionaram em um momento da vida, minha mãe engravidou e eu nasci. Aí eu paro aqui e penso com você, e o que é que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida? Você quer um relacionamento assim? Ou você quer pegar esse relacionamento que vai ser seu e fazer algo completamente diferente? E aí eu preciso ser dura com as pessoas que estão solteiras aí. Construir um relacionamento diferente dos nossos pais é muito mais difícil. Dá muito mais trabalho.
E é muito, muito, muito mais prazeroso. Mas você entende que se você é uma pessoa solteira e você tem essa oportunidade de refletir sobre os relacionamentos ao seu redor, você já está um passinho na frente? Você percebe isso? Parar enquanto você está solteiro e refletir nos relacionamentos vai te dando um leque de opções, um leque de possibilidades para você chegar e pensar assim: é, o que eu quero para mim? Como? Como que eu vou construir um relacionamento diferente? E aí eu agora vou falar para aquelas solteiras e para aqueles solteiros que lutam contra o relacionamento, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Relacionamento se constrói entre duas pessoas. Então, se você foge o tempo inteiro de se relacionar, se você tem medo de se relacionar, se você tem medo de arriscar, se você tem medo de levar um fora, porque o fora faz parte, tá, gente? Nossa, e que lugar o fora tem na constituição do nosso psiquismo? Então, quem já levou um fora aí, diga assim: amém, obrigada, Jesus, porque eu levei um fora. Sabe por quê? Porque quando você leva um fora, você entende que você não é o centro do mundo. Que existem possibilidades. Possibilidades da pessoa te querer ou de não te querer. E se ela não te quiser, tá bom. Tá tudo certo. Sabe o que você aprende com o fora? Que é possível se reconstruir enquanto ser humano que você é. Tá bom? Então, ó, amém, né? Amém pelos foras que a gente recebeu na vida. Mas sabe, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. Porque, olha, o relacionamento, ele não vai te fazer mais feliz, certo? O relacionamento, ele não vai tirar os problemas da sua vida, ok? O relacionamento não vai fazer com que você, que é uma pessoa azeda, se torne uma pessoa doce, certo? Não vai. Pelo contrário, o relacionamento, ele vem para mostrar quem você realmente é ao se relacionar. E olha quantos passos você vai estar à frente se você já fez essa reflexão. Imagina você chegar à conclusão que até hoje você nunca se abriu para se relacionar por medo de sofrer. Por medo, né? Porque outra coisa importante, anotem aí, tá, gente? Olha, nossa maior vontade é sermos aceitos. O nosso maior desejo é sermos aceitos. Mas para sermos aceitos, nós precisamos nos mostrar. Então, ser aceito envolve muito medo também. Certo? Então, a gente quer ser aceito, mas a gente tem medo. Medo. Medo que as pessoas não nos aceitem como nós somos. E por que você tem tanto medo que a pessoa não te aceite como você é? Por que esse medo existe tanto entre os solteiros? Né? E aqui eu quero falar para pessoas que têm marcas muito profundas, tá? Marcas muito profundas como o abuso sexual, marcas muito profundas da rejeição, talvez uma rejeição que aconteceu lá na sua infância por parte desse pai que te abandonou. Essas marcas, elas são marcas muito profundas, que fazem com que surja uma dúvidazinha aqui na sua cabeça, sabe? Uma dúvida aqui na sua cabeça se você tem valor, ok?
E agora, eu quero que você entenda o seguinte: você tem muito valor. O seu valor, ele excede o fato de você ter sido abusada sexualmente. Certo? Sabe por quê? Porque existe uma parte em você que está machucada. Mas essa parte, ela não te define enquanto ser humano que você é. Sabe, eu converso com tantas pessoas, principalmente mulheres, né? Elas chegam pra mim e falam assim: ah, Eliane, eu não sou mais virgem. E eu me sinto menos do que aquelas que são. E agora eu tenho evitado de me relacionar com as pessoas porque eu acho que ninguém vai me aceitar não sendo mais virgem. Que poder é esse? Que estereótipo foi esse que construíram ao seu redor, dizendo que o mais importante de você era um ímã? O que é isso? Que estereótipo é esse que chegou para você e te diminuiu desse jeito? E a pessoa que você é? E as coisas que você pensa? E tudo que você já construiu na sua vida? E todas as dificuldades que você já passou, que te construíram como uma pessoa, como essa pessoa que você é hoje? Entenda uma coisa: o mais importante que você tem não é um ímã. O mais importante que você tem não é o seu passado. O mais importante que você tem na sua vida não é o fato de um estupro ter acontecido. O mais importante é a pessoa que você é. E quando você tomar posse dessa pessoa que você é, dessa história de vida que você teve, dessas lutas que você já lutou, aí você começa a entrar em contato, a ter condição de entrar em contato com o outro. E não mais, né? E não mais se envergonhar, não mais se diminuir, tá? Pelo contrário. Pelo contrário, você entende que você já passou por lutas que foram difíceis, mas que você tem um valor inestimável, tá bom? Então, toma posse disso, tá? Toma posse dessa verdade. Outro detalhe importante é que muitas pessoas, elas acham que o abuso sexual tem muito a ver com a relação sexual. E não tem. Uma pessoa que conhece o abuso sexual, ela não conhece a relação sexual. Ok? Então a gente precisa se libertar, tá? Se libertar das amarras do passado. Eu costumo dizer que o passado, ele conta a nossa história. É verdade. O passado, ele conta a nossa história. A gente não pode mudar o passado. A gente não pode mudar as nossas dores. A gente não pode mudar as nossas angústias. Elas já aconteceram. Mas eu tenho o presente enquanto possibilidade. E quando eu pego esse presente, que é a possibilidade que eu tenho a condição de construir um futuro diferente. Tá bom? E é isso que eu desejo para você, um futuro diferente. Eu quero que você pegue a solteirice e aproveite esse momento para você entrar em contato com o ser humano incrível que você é. E deixa eu te dizer uma coisa. Ao se olhar no espelho, você não vai encontrar só coisa boa, não. Quando você olhar no espelho e você pensar em tudo que você é,
Vão vir coisas boas e vão vir coisas ruins. E sabe o que uma pessoa que é sexualmente inteligente faz? Ela acolhe. Ela acolhe o que é bom e ela acolhe o que é ruim. Coisas boas e coisas ruins precisam ser acolhidas para que a gente tenha condição de mudar. Então, quando eu acolho as coisas boas que existem em mim, quando eu acolho as coisas ruins que existem em mim, eu olho para as duas e falo assim, com isso aqui eu quero ficar. Mas com essa característicazinha aqui, essa aqui eu preciso mudar. E existe um momento fantástico para fazer essa reflexão. É o momento da solteirice. É claro que essa reflexão ela pode ser feita por casadas, ela pode ser feita por todo mundo, pessoas que namoram, que estão noivos. Mas você entende que estar solteiro nos dá uma possibilidade da gente se reconstruir, da gente encontrar essa inteligência sexual. E aquela inteligência sexual que diz assim, eu penso que eu vou gostar disso, eu penso que não vou gostar daquilo. Te dá a possibilidade de você, no primeiro momento, se respeitar e saber que não é só estar acompanhada, não! É ter qualidade em quem te acompanha. Gente, não é um status não, tá? Você deixar de ser solteira, pronto, ai, graças a Deus, não sou mais solteira. Não é para isso. O objetivo é que você se torne uma potência com o outro, não é só estar acompanhada. Não é só deixar de ser carente. Lembre-se, as pessoas carentes, elas fazem reféns. Não é o objetivo. Relacionamento não existe para isso, para fazer refém. Ok? Então, entenda uma coisa. Aproveite a solteirice e leia. Se aprofunde em conhecimento. Em conhecimento sobre o seu corpo, em conhecimento sobre a sua fisiologia, em conhecimento sobre as suas emoções. Comece a refletir nos motivos pelos quais você quer um relacionamento. Você não tem que querer um relacionamento só porque você está só. Você tem que querer um relacionamento por você perceber que você já é completa, por você perceber que você já é completo e que você pode ser muito melhor com outra pessoa. Que essa outra pessoa, ela pode inclusive te ensinar a ser uma pessoa melhor. Mas não existe defeito nenhum em estar só. Não existe problema algum em estar solteiro. Enxergue sim esse momento de solteirice como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ressignificação, como uma oportunidade de você olhar ao seu redor e de fato decidir o que é se relacionar. Ou de fato decidir que enquanto você estiver solteiro ou solteira, você vai ser feliz. Né? Refletir, inclusive, o porquê que você não gosta de estar sozinha. Porque você tem a companhia que é mais importante para você, que é a sua própria companhia. Por que eu não gosto de estar só? Por que o outro tem um lugar tão importante na minha vida? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos refletir sobre isso.
Vamos passar a nos conhecer mais enquanto seres humanos que somos. Vamos encarar nossas dores. Vamos encarar as nossas limitações, porque somos limitados. Mas vamos ser felizes. Vamos ser felizes com o que nós somos. Vamos encarar quem nós somos e vamos olhar com amor para o nosso corpo, para a nossa história. Vamos olhar com amor para a nossa construção enquanto seres humanos, tá bom? Nosso tempo vai acabar e eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês, viu? Foi uma delícia. E entenda que você tem um valor inestimável, tá? Ninguém é sombra. Somos seres humanos únicos. Deus nos fez assim. Deus nos fez completos. Deus nos fez potências. E quando a gente se junta com o outro, a gente se torna algo melhor ainda, certo? Esse é o objetivo. Então, ó, que Deus abençoe vocês, que vocês possam refletir nessas palavras, sair dessa live diferente, né? Diferente da forma que entraram. Às vezes a gente ouve tanta coisa, não é mesmo? A gente ouve tanta coisa, e a gente às vezes não coloca em prática. Então, meu convite agora para vocês é que vocês coloquem alguma coisinha em prática. Que a gente continue, né? Se construindo, se reconstruindo, dando aí oportunidades, né? Oportunidades para sermos cada vez melhores, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Foi muito, muito bom estar com vocês.